Quando alguém reclama, mas Lula não pode aumentar o salário mínimo porque é inflacionário. Que desgraça que aumentar o mínimo é inflacionário. Um cara pode ganhar 360 mil reais por mês, não é inflacionário. Outro pode ganhar 55 milhões, não é inflacionário. Outro pode pagar, como a Petrobras pagou, 45 bilhões de dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, não é inflacionário. Agora vem o cara do Banco Central e fala, não pode aumentar o salário mínimo. E esse negócio de pleno emprego pode causar inflação. Eu fico pensando, aonde é que essas pessoas estudaram? Qual foi a formação que essas pessoas tiveram? Em que Deus essas pessoas acreditam? Será que é verdade que eles acreditam em Deus? Porque não é possível que alguém que seja cristão seja tão insensato, seja tão desumano, pense tanto só em si. O que eu quero, na verdade, é fazer com que esse país se transforme num país em que todos possam levantar de manhã, tomar um café gostoso com a sua família, almoçar, jantar, no final de semana ir no restaurante, e os pobres do Rio de Janeiro não tem que ficar só nos morros, eles têm que ter o direito de ir para a praia de Ipanema, Copacabana, tomar uma caipirosca e viver a felicidade que Deus prometeu para eles. Qual é o crime? Qual é o crime das pessoas viverem bem? Qual é o crime da gente dizer que a filha de uma empregada doméstica tem que ter a mesma oportunidade que o filho da sua patroa? Qual é o crime da gente dizer que um filho de pedreiro pode ser engenheiro? Qual é o crime que a gente comete quando a gente cria um programa pé de meia para garantir que 500 mil de meninos e meninas no ensino médio não desista da escola para poder ajudar o orçamento familiar? Ah, mas vai custar caro, vai custar 10 bilhões de reais, que custe 15. Eu prefiro gastar 10 bilhões em educação para a nossa juventude do que gastar 50 centavos para fazer uma cadeia para prender ele se ele não tiver sorte de estudar amanhã. Aqui nesse país, historicamente, tudo o que a gente quer fazer, as pessoas falam, vai custar caro. Custa muito caro. Está custando caro fazer isso aqui, ô Magda. Está custando caro a gente fazer esse complexo Boa Ventura. Está custando caro. Mas vamos fazer a pergunta ao contrário. Quanto custou paralisar ele desde 2018? Quanto custou? Quanto custou a esse país a gente não ter feito reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país a gente não ter alfabetizado todo o povo brasileiro na década de 60? Quanto custou a esse país permitir o êxodo rural para ocupar as grandes cidades brasileiras de forma desordenada, como aconteceu? As pessoas não perguntam isso, porque as pessoas que fazem essas perguntas não sabem o que é ser pobre, não sabem o que é ser trabalhador, não sabem o que é ficar desempregado, não sabem o que é passar fome, não sabem o que é não ter uma profissão. E eu sou uma pessoa de muita sorte. Se eu contar para vocês a quantidade de sorte que eu tive na vida, vocês não vão acreditar. A primeira coisa que eu tive sorte foi nascer, belo como eu sou, de uma mãe que teve 12 filhos sem médico, só com parteira. A segunda sorte que eu tive, Magda, foi não morrer de fome até completar 5 anos de idade, porque aonde eu nasci, as crianças morrem logo. A terceira sorte que eu tive foi ter uma mãe que era analfabeta, teve coragem
de se separar do marido com 8 filhos menores, porque 4 já tinham morrido. 8 filhos menores. Ela levou a gente para um barraco. A gente dormia amontoado. E ela nunca mais quis voltar com meu pai, apesar da quantidade de vezes que ele mandou os irmãos dele convencer ela. Eu digo isso porque tem muitas mulheres que vivem com o marido porque o marido paga o aluguel. Eu vivo com o marido porque ele dá comida em casa. Nenhuma mulher pode vender a sua honra, a sua dignidade por um prato de comida. É por isso que eu tenho obsessão pela educação. Porque a educação dá a independência que nós precisamos. Uma mulher bem formada, uma mulher com profissão, ela só vai viver com um homem se ela gostar dele ou